Na imensidão da história bíblica, poucos personagens brilham tanto quanto Abraão. Ele é uma figura central, um pilar de fé e obediência. Conhecido como o pai da fé, sua vida é um exemplo poderoso da força da fé em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Abraão nos mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável no Criador. Abraão, que antes era chamado de Abrão, nasceu numa época em que a humanidade se afastava de Deus, buscando conforto em ídolos feitos por mãos humanas. Era um tempo de escuridão espiritual, onde a verdadeira adoração estava perdida. Mas Deus tinha um plano para Abrão, um plano que ia transformar a fé e deixar uma marca eterna no mundo. Ele escolheu Abrão para ser o pai de uma grande nação, uma nação que traria bênçãos a todas as famílias da terra. Imaginem só, um homem comum vivendo no meio da idolatria e da descrença. Ele não era um rei, nem um sacerdote, mas um simples pastor de ovelhas. De repente, ele ouve um chamado que mudaria sua vida para sempre. Não é a voz de um rei ou de um sacerdote, mas a voz do próprio Deus, falando baixinho em seu coração, convidando-o para uma aventura extraordinária. Um convite para deixar tudo para trás e seguir um caminho desconhecido. Esse foi o começo da jornada de Abraão. Uma jornada de fé, cheia de desafios e promessas. Deus viu nele um coração pronto para ouvir e obedecer. Um coração que buscava algo muito maior do que os ídolos de pedra e madeira que o cercavam. Ele viu um homem disposto a confiar em suas promessas, mesmo sem ver o caminho completo. A vida de Abraão nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa de onde ela veio ou o que fez no passado, para realizar seus planos. Ele transforma vidas comuns em histórias extraordinárias. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a segui-lo. Ele busca aqueles que estão prontos para dizer sim ao seu chamado, mesmo quando o futuro é incerto. Assim como Abraão respondeu ao chamado de Deus com fé e obediência, nós também somos chamados a confiar em Deus e a segui-lo, mesmo quando não entendemos direito o caminho. Nossa fé é testada e fortalecida nas incertezas da vida. A história de Abraão é uma inspiração para todos nós, lembrando que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e suas promessas são eternas. A ordem de Deus para Abrão foi direta e inconfundível. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Essas palavras ecoaram profundamente na alma de Abrão. Imaginem a coragem que Abrão precisou ter para deixar tudo o que conhecia: família, amigos, cultura, segurança, para seguir um Deus invisível rumo a um destino desconhecido. Ele estava deixando para trás não apenas um lugar físico, mas também uma vida inteira de memórias e experiências. Ele era um homem de fé, mas também era humano, com seus medos e dúvidas. Cada passo que ele dava era permeado por incertezas e questionamentos internos. A jornada de Abrão não foi fácil. Ele atravessou desertos áridos, enfrentou a fome e a sede e teve que lidar com a hostilidade de povos desconhecidos. Ele enfrentou desafios, perigos e momentos de incerteza. Cada obstáculo no caminho era uma prova de sua fé e determinação. Mas, em meio às dificuldades, ele se agarrou à promessa de Deus. A fé de Abrão era como uma âncora que o mantinha firme, mesmo nas tempestades mais violentas. Cada passo que ele dava era um ato de fé, uma declaração de confiança no Deus que o havia chamado. Ele sabia que, apesar das adversidades, estava no caminho certo. A obediência de Abrão nos desafia a examinarmos nossas próprias vidas. Será que temos a mesma disposição para seguir a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto?
Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar nossos medos e inseguranças para seguir a Deus? A história de Abrão nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas de fé. Confiamos em suas promessas, mesmo sem enxergar o caminho à nossa frente? A fé verdadeira exige que confiemos no invisível e acreditemos no impossível. Deixar Ur foi um ato de fé enorme para Abrão, mas também foi um ato de libertação. Ele estava se libertando das amarras de uma vida antiga para abraçar um futuro prometido por Deus. Ao largar sua antiga vida, ele se libertou das correntes da idolatria e da incredulidade que o prendiam. Ele estava rompendo com um passado que o limitava. Ao dar esse passo de fé, ele abriu caminho para que Deus cumprisse seu plano em sua vida e o tornasse pai de uma grande nação. A promessa de Deus começou a se manifestar de maneiras que Abrão nunca poderia ter imaginado. A história dele nos inspira a nos livrarmos de tudo que nos impede de seguir a Deus de corpo e alma e a confiar que Ele nos guiará para um futuro maravilhoso. Que possamos, como Abrão, dar nossos próprios saltos de fé e testemunhar as maravilhas que Deus tem reservado para nós. No meio dessa jornada desafiadora, Deus fez uma promessa extraordinária a Abrão. Uma promessa que parecia além da compreensão humana, algo que desafiava a lógica e a realidade de suas vidas. Ele prometeu a Abrão, um homem cuja esposa era estéril, que ele seria pai de uma nação tão numerosa quanto as estrelas no céu e os grãos de areia da praia. Imagine a imensidão dessa promessa, algo que parecia completamente fora do alcance de um casal já avançado em idade. Imaginem a grandeza dessa promessa, a esperança que ela acendeu no coração de Abrão e Sara. Cada noite, ao olhar para o céu estrelado, eles se lembravam da promessa divina e do futuro que Deus havia reservado para eles. Eles já eram idosos e a possibilidade de ter filhos parecia um sonho impossível. A cada dia que passava, a realidade de sua idade avançada tornava a promessa ainda mais milagrosa. Mesmo assim, Abrão escolheu acreditar na promessa de Deus, por mais impossível que parecesse. Sua fé não vacilou, mesmo diante das circunstâncias adversas e das dúvidas que poderiam surgir. A fé de Abrão não estava apoiada em sua própria capacidade ou nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus era capaz de cumprir suas promessas, independentemente das limitações humanas. Ele aprendeu que para Deus nada é impossível. Essa lição se tornou um pilar em sua vida, uma verdade inabalável que guiava suas ações e decisões. A promessa de Deus a Abrão não era só sobre ter filhos, mas sobre algo muito maior: o nascimento de uma nova nação, um povo que seria abençoado por Deus e através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era uma visão grandiosa do futuro, um plano divino que transcenderia gerações. A fé inabalável de Abrão diante das dificuldades é um exemplo e tanto para nós. Sua história nos ensina sobre perseverança, confiança e a importância de acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Num mundo cheio de dúvidas e ceticismo, somos chamados a nos apegar às promessas de Deus, não importa o quão impossíveis elas pareçam. A história de Abrão nos lembra que a fé pode mover montanhas e transformar vidas. Assim como Abrão, podemos encontrar força e esperança na fidelidade de Deus, sabendo que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A promessa de Deus é eterna e sua fidelidade é infinita, nos convidando a confiar nele em todas as circunstâncias. Os anos se passaram e a promessa de Deus parecia cada vez mais distante. Mas Abrão e Sara nunca perderam a esperança. Eles se agarraram à promessa de Deus, crendo que Ele cumpriria sua palavra. Então, num ato de poder sobrenatural, Deus fez o impossível acontecer. Sara, já idosa, engravidou e deu à luz um filho, Isaque.
O nascimento de Isaque foi um milagre, uma prova real da fidelidade de Deus. A risada de alegria encheu a tenda de Abrão e Sara. A promessa de Deus, que por tanto tempo pareceu um sonho distante, se tornou realidade. O nascimento de Isaque não foi só uma bênção para Abrão e Sara, mas um sinal para o mundo de que Deus cumpre suas promessas. Isaque se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que Deus é capaz de fazer o impossível. A história do nascimento de Isaque nos mostra que o tempo de Deus é perfeito. Podemos enfrentar demoras e decepções, mas não podemos perder a esperança. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. E Ele é fiel para cumprir suas promessas na hora certa. Assim como Abrão e Sara esperaram pacientemente pelo cumprimento da promessa de Deus, nós também somos chamados a confiar no tempo dele e a descansar em sua fidelidade. A fé de Abrão foi testada de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Deus, que lhe havia dado Isaque, o filho da promessa, agora pedia que ele sacrificasse o menino num altar no Monte Moriá. Imaginem a confusão de sentimentos que Abrão deve ter sentido: a dor, a insegurança, a luta para conciliar o amor pelo filho com a obediência a Deus. A ordem de Deus parecia cruel e sem sentido, um teste extremo de fé. Mas Abrão, com o coração em pedaços, escolheu obedecer. Ele amava a Deus o suficiente para confiar nele, mesmo sem entender. Abrão subiu a montanha, pronto para sacrificar seu filho, crendo que Deus, que havia dado a vida a Isaque, também poderia trazê-lo de volta. No momento em que Abrão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio. Um anjo do Senhor o impediu e providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Deus viu a disposição de Abrão em obedecer e o recompensou por sua fidelidade inabalável.